A gente sempre ouve que democracia é o governo do povo, não é? Mas e se por trás dessa fachada tão conhecida existisse algo bem diferente? Nessa análise, a gente vai mergulhar de cabeça numa crítica bem forte que questiona a base do nosso sistema político. Essa citação é o nosso ponto de partida. E que ponto de partida, hein? A ideia é ousada. O que a gente chama de democracia seria, no fundo, um governo de elites, só que disfarçado, que a gente legitima de tempos em tempos com o voto. Será que essa provocação se sustenta? Vamos investigar juntos? Para a gente entender bem essa crítica, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa pela história do ideal democrático, depois passa pelas contradições do modelo atual, aterrissa na realidade do Brasil e, por fim, fecha com uma reflexão. Vamos lá. Bom, para começar, vamos quebrar uma ideia muito comum. A de que a democracia foi só evoluindo, sempre para melhor. A crítica que a gente está explorando aqui sugere justamente o contrário. Que aquele ideal democrático original, que era bem radical, foi aos poucos sendo domesticado, sabe? Absorvido pelas estruturas de poder que já existiam. Pensem assim, a democracia nasceu como uma força meio revolucionária, com aquela ideia de que o povo podia de fato se governar. Agora imaginem essa força sendo contida, aos pouquinhos, moldada para não ser uma ameaça real para a elite. E nesse processo ela vai perdendo a sua essência. É essa imagem que está no centro da nossa análise de hoje. Agora vamos fazer uma viagem no tempo, lá para a origem de tudo, a Atenas antiga. A gente costuma imaginar aquele lugar como o berço da igualdade, né? Só que a realidade por trás desse mito é bem mais excludente do que parece. Quando a gente olha para os números de Atenas, a verdade aparece. A participação política era, na prática, um clube bem exclusivo, para uma minoria de homens que eram donos de propriedades, mulheres, pessoas escravizadas, estrangeiros, ou seja, a grande maioria da população estava do lado de fora. A democracia, no seu nascimento, não era para todo mundo, era um privilégio. E aquele famoso conceito de isonomia, de igualdade perante a lei? Pois é, até ele tinha seus limites. Essa igualdade só valia para os membros do clube. Para todo o resto, a lei era outra. A exclusão não era um bug no sistema, era uma característica dele. Dando um salto para os dias de hoje, a crítica se volta para o nosso sistema, a democracia representativa. E a pergunta que fica no ar é a seguinte: será que eleger representantes realmente nos dá poder? Ou será que na prática isso acaba nos afastando das decisões importantes? Aqui a gente vê o contraste fundamental. De um lado, o ideal, o poder na mão do povo. Do outro, a realidade da representação, que, segundo essa crítica, é a transferência desse poder para uma elite política profissional. E aí se cria um abismo entre quem governa e quem é governado. Nesse sistema, o nosso papel como cidadãos muitas vezes fica reduzido a um único ato: votar de 2 em 2 ou de 4 em 4 anos. Depois disso, o poder de verdade vai para os gabinetes e, o que é mais importante, para os grandes interesses econômicos que botam dinheiro para eleger essa gente. Agora vamos entrar na crítica à democracia liberal moderna, focando numa tensão que parece inevitável. A tensão entre a igualdade política que ela promete e a desigualdade econômica que ela permite. E aqui a gente chega numa contradição que é central. O sistema diz que todo voto tem o mesmo peso. Mas como isso pode ser verdade numa sociedade com uma desigualdade econômica tão gigantesca? O voto de um bilionário, que pode financiar campanhas e influenciar a mídia, tem realmente o mesmo valor do voto de alguém que está lutando para pagar as contas no fim do mês? Dentro dessa lógica, a democracia tem um limite bem claro: os interesses do grande capital. Se uma decisão popular ameaça os lucros, o poder econômico age como um tipo de veto invisível. A liberdade que acaba ganhando não é a do cidadão para decidir, mas a do mercado para operar sem nenhuma restrição. Ok, vamos trazer toda essa discussão que até agora foi mais teórica para um terreno bem concreto. A fonte que a gente analisa usa o Brasil como um estudo de caso para mostrar como esses problemas todos aparecem na prática. E no Brasil, um dos países mais desiguais do mundo, essa tensão fica escancarada. Porque, vamos pensar, de que adianta a igualdade no papel, o direito ao voto, para quem não tem acesso à saúde, à educação, à segurança? Para milhões de pessoas, a democracia pode parecer uma promessa muito distante, quase uma ficção jurídica. Essa análise da realidade brasileira foca em 3 crises que estão ligadas entre si. Primeiro, a crise social, com uma democracia que não dá conta de diminuir a desigualdade. Segundo, a crise de representação, em que a desconfiança nos políticos abre um espaço enorme para o poder de juízes e da mídia, por exemplo.
E terceiro, a crise da verdade, com a desinformação sendo usada como arma para polarizar e manipular todo mundo. Chegando na reta final da nossa análise, a fonte junta todos esses argumentos para provocar uma reflexão sobre o que seria preciso para a democracia finalmente se tornar uma realidade de verdade e não só uma promessa. Então, qual seria a condição para uma democracia para valer? Pelo visto, não basta ter direitos iguais no papel. A verdadeira democracia só existiria de fato quando a palavra povo significasse todo mundo com condições de vida dignas e com poder real para decidir o próprio futuro. E a gente termina com essa ideia que desafia o senso comum. A sugestão é que a solução não viria com pequenas reformas ou simplesmente com mais eleições. A transformação de verdade exigiria uma redistribuição radical de poder e de riqueza. E a pergunta que fica no ar é: será que estamos preparados para um debate tão profundo sobre o futuro da nossa democracia?